Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparados para mais o início de um ciclo novo? Nós estaremos começando nessa semana o ciclo 3 do segundo bimestre, tá bom? A ideia desse ciclo, né, ele vai ser um pouquinho diferente para nós, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de algumas maneiras diferentes. Como assim diferente, prof? A ideia desse ciclo, a gente vai trabalhar 3 capítulos, né? Os capítulos que a gente já viu, de ondas, movimento harmônico simples e os fenômenos, né, ondulatórios, tá? Como que a gente vai trabalhar, prof? A gente vai ver tudo de novo, vai repetir? Basicamente, sim, né? Porque reviver é aprender, né? Então, o que a gente vai fazer nessa primeira semana do ciclo 3? Nessa semana do ciclo 3, eu vou fazer um desafio para vocês. Como assim um desafio? Eu preparei uma lista de exercícios para vocês com 10 exercícios. Então, a atividade da semana 1 é uma lista de exercícios, né? De certa forma, é um desafio, por quê? Porque são exercícios remetentes aos vestibulares, tá? Claro que é impossível colocar para vocês várias questões para vocês resolverem nessa semana. Isso vai do interesse de vocês. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar, tá? Então, eu escolhi 10 exercícios, né? Basicamente, se eu não me engano, 5 exercícios referentes ao movimento harmônico simples, 5 exercícios sobre ondas, tá? Então, a atividade que vocês vão ter para essa semana é fazer o quê? É relembrar aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores, de ondas e de movimento harmônico simples, tá? Então, agora, a ideia é vocês podem imprimir essa lista, vocês podem copiar essa lista no caderno, tá? O importante é que vocês resolvam essa lista, tá? E resolvam ela tentando lembrar dos vídeos que eu passei para vocês, que as informações que eu passei para vocês nos vídeos, né? Sem tentar copiar lá da internet. Ah, professor, mas eu consigo encontrar, tô com dificuldade. Até pode, mas esse não é o objetivo dessa semana, tá? Então, essa semana é vocês tentarem resolver esses exercícios com o conhecimento que a gente adquiriu nos vídeos anteriores, sobre movimento harmônico simples e sobre ondas, tá? E o que a gente precisa lembrar de ondas e de movimento harmônico simples? Eu vou passar bem rapidinho para vocês. Quem não assistiu ainda os vídeos sobre movimento harmônico simples e ondas, tem uma grande oportunidade para assistir, tá? Não vou passar nesse vídeo todos os tópicos, né, todos os conceitos físicos novamente, porque isso já foi gravado nos vídeos anteriores. Mas o que a gente precisa lembrar, o que a gente precisa rever, né, nas nossas anotações, na nossa apostila, nos vídeos que a professora fez para vocês, quais são os tópicos que a gente precisa relembrar para que a gente tenha sucesso na resolução desse exercício e, se tudo der certo, né, a gente nem precisa procurar lá na internet a resolução deles, tá? Porque eu sei que vocês fazem isso, o pessoal do segundo ano gosta bastante. Vamos só falar rapidinho, então, o que a gente precisa lembrar. Então, o que nós vimos no capítulo 1 foi a elongação, movimento harmônico simples, período, frequência angular, constante elástica da mola, sistema massa-mola e pêndulos, tá? Elongação é aquela ideia da distância, que você tá uma distância máxima, que você comprime e estica a mola, né? A ideia do movimento harmônico simples é aquela ideia do movimento que se repete, que tem uma sequência igual no intervalo de tempo, né? Período é a grandeza física tempo, né? Específica para o movimento harmônico simples e para movimentos ondulatórios, né? Ou seja, é o tempo de um ciclo, é o tempo de uma volta completa, é o tempo de oscilação da mola, né? Frequência é a quantidade de vezes que esse sistema se repete em um intervalo de tempo. Frequência angular é o quanto que essa mola, né, tá relacionada com o movimento angular lá. Constante elástica da mola é uma característica da mola, né? E aí você vai ter o sistema massa-mola e pêndulos, né? O sistema massa-mola é aquele que você tem uma mola e nas extremidades dessa mola você tem uma massa que você põe a oscilar e por causa desse tipo de sistema esse movimento vai ser um movimento harmônico simples, que vai ser um movimento de repetição, assim como no caso dos pêndulos, né? A diferença é que no caso do pêndulo você tem um fio, né? E em uma das extremidades desse fio você tem uma massa que você põe a oscilar. Isso, gente? Então, esse foi o que a gente viu no capítulo 1.
certo? Tá? Então, enquanto vocês estiverem lá resolvendo os exercícios sobre movimento harmônico simples, são essas as grandezas físicas que vocês têm que lembrar. O que é elongação, qual que é a expressão matemática para o cálculo da velocidade escalar, qual que é o módulo, como que se calcula a velocidade angular, como que a gente pode relacionar essas duas grandezas físicas, tá bom? Então, quando vocês forem resolver essa lista que eu preparei para vocês, é importante que vocês estejam esses dados, né, essas anotações em mãos para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Outra coisa que a gente precisa lembrar que a gente viu são os conceitos do movimento ondulatório, ou seja, das ondas, tá? E o que a gente viu, o que a gente discutiu sobre ondas lá nos vídeos? A gente basicamente discutiu as seguintes relações. O que são ondas mecânicas, o que são ondas eletromagnéticas, o que é um pulso de onda, o que é uma frente de onda, frequência, comprimento de onda, período, onda longitudinal, transversal e onda mista, tá? Então, esses foram alguns conceitos que a gente discutiu no capítulo 2, tá? Para a resolução desses exercícios também, vocês vão ter que lembrar o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética, o que é o pulso de uma onda, qual que é a frequência. Lembra que frequência e período, tanto no movimento harmônico simples quanto no movimento ondulatório, o conceito físico é muito parecido, basicamente é o mesmo, né? O que é o comprimento de onda, o que é uma onda longitudinal, transversal, mista, tá? Então, são esses os conceitos que vocês vão ter que usar para a resolução dessa lista que eu preparei para vocês, tá? Então, lembrem-se lá, uma onda transversal é aquela onda que, né, se propaga perpendicularmente à direção de vibração da onda, né? Uma onda transversal, a direção de propagação e vibração é a mesma, tá? Então, eu realmente tive o intuito, né, de preparar esses exercícios para que vocês possam ser desafiados e tentem resolver esses exercícios somente com aquilo que a gente viu nos vídeos, somente com aquelas leituras que vocês fizeram durante a aula aí, tá? Sintam-se desafiados, é muito bom isso, né? É uma forma de aprendizado também, tá, gente? Então, assim, esse vídeo, ele vai ser mais curtinho, né? Gostaria de dar um grande abraço para vocês virtual aí, né? Tá na moda agora com esse isolamento social, né? E estudem bastante. Gente, aproveitem realmente esse tempo que vocês estão tendo em casa para estudar, né? Para que isso seja um grande benefício para a gente lá no futuro, que a gente possa voltar para as aulas presenciais sem perder o conteúdo que a gente está tendo aqui nesse momento de estudo online, tá bom, gente? Se precisar de alguma coisa, podem contar comigo, né? Eu sei que é mais difícil a gente, né, nesse sistema online, mas a gente tem lá os fóruns, tem momentos que vocês podem tirar, né, não só um momento para mandar as respostas lá do desafio que vocês têm durante os fóruns, mas também um momento de tirar dúvidas, principalmente no momento que a gente está online lá, que vocês podem ter essa troca direta com a gente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus esteja com todos vocês. Um grande abraço de coração e até a próxima.